e agora voltamos a conversar com ele, né? Autor de Guerra Irregular e a Guerra na Era da Informação. Isaac, muito importante sua participação, já agradeço desde já sua atenção com os ouvintes da Band News FM, e eu pergunto a você, levando em consideração esses primeiros ataques, que aparentemente não foram pequenos, né? Primeiro dos Estados Unidos e de Israel contra Irã. E uma retaliação absolutamente imediata do Irã, com mais de 35 mísseis lançados contra Israel e também mísseis lançados contra bases americanas espalhadas pelo Oriente Médio. Levando em consideração só essas primeiras horas, dá para imaginar o potencial desse conflito, de duração desse conflito, Visacro? Bom dia mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, Fábio. Bom dia, Carla. É muito cedo para que nós façamos qualquer avaliação objetiva, em termos de impacto, em termos de efetividade dos ataques ou efetividade do sistema de defesa iraniano e da sua capacidade de resposta. Mas é algo que já estava se desenhando. Tanto os Estados Unidos quanto Israel, por meio desse ataque coordenado, desse ataque combinado, buscavam degradar significativamente a capacidade, não só a capacidade militar do Irã, como também enfraquecer politicamente o próprio regime e, quem sabe, até promover o que é algo bastante difícil, mas sem dúvida alguma não deixa de ser um dos objetivos políticos das ações militares, a deposição do regime iraniano. Agora, da mesma forma, o Irã também já estava preparado para essa eventualidade. Ele teve a experiência ano passado, quando sofreu um ataque rápido, bastante eficaz por parte das forças norte-americanas e israelenses, e, obviamente, ele aprendeu as lições, ele procurou aperfeiçoar não só seu sistema de detecção e defesa, mas também a sua capacidade de contra-ataque. E o que a gente observa é que não só uma perspectiva de curto prazo, né, mas se a gente olhar num sentido mais amplo, desde a Revolução Iraniana, em 1979, a grande resiliência do governo, do regime dos ayatolás em Teherã. A partir disso, o professor, desculpa, Visacro, a gente conversou com alguns professores Visacro ao longo da manhã, e aí a mente fica conectada com isso. Mas, enfim, a partir dessa observação, dessa resiliência, né, do regime do Irã, em que medida seria possível a deposição desse regime sem algum tipo de incursão terrestre? Queria saber se você acredita em incursão terrestre. Nesse momento eu estou com o mapa aqui, né, com o globo terrestre aberto, e aí eu consigo observar aqui e imaginar os alfinetinhos dos Estados Unidos. A gente tem aqui Emirados Árabes Unidos, né, onde tem base americana, tem o Catar, tem Bahrein, tem o Golfo Pérsico ali no meio, e aí a gente tem Israel um pouquinho mais para trás, onde estão as bases americanas. É possível que haja essa incursão também por terra, ou a gente está falando basicamente em ataque aéreo nesse conflito atual? Nós observamos que a administração do presidente Trump ela tem buscado fazer uso de forma flexível, bastante flexível, do seu poderio militar. Então, os Estados Unidos, é sabido por todos, é a maior potência militar do planeta, embora nós tenhamos algumas potências revisionistas, né, que contestam essa hegemonia, sobretudo no nível local, como, por exemplo, a China, né? Mas os Estados Unidos ainda é a maior potência militar do planeta. Mas o presidente Trump, a administração atual em Washington, ela tem procurado fazer um uso flexível. Vamos olhar, por exemplo, a intervenção norte-americana na Venezuela. É lógico que a Venezuela não é, o Irã não é a Venezuela, ok? Mas os Estados Unidos procurou fazer um emprego, digamos, calibrado do seu instrumento militar a fim de alcançar o seu objetivo político, e não aquele uso tradicional do seu poderio bélico, como a gente observou, por exemplo,
em 2003, na invasão do Iraque, em 2001, anos antes, né, durante a invasão do Afeganistão. Ou seja, os Estados Unidos, eles têm tentado não utilizar seu instrumento militar como o último e decisivo recurso. Ele tem combinado com ferramentas geoeconômicas, com ferramentas informacionais, com a diplomacia, uma diplomacia mais agressiva, tá? Mas, e chama atenção dentro da geoeconomia para a coerção econômica, assim como Israel já faz parte da sua cultura política estratégica esse uso balanceado, né, do seu instrumento militar, porque Israel é um país bastante pequeno, cercado por inimigos de todos os lados, etc. Então, o que a gente observa é a tentativa de alcançar os objetivos políticos, tanto de Washington quanto de Israel, sem recorrer ao emprego militar maciço, ou seja, até uma invasão por terra, em cima do que você está perguntando, até mesmo porque isso seria muito complicado no caso do Irã. O Irã reúne uma série de características, incluindo características fisiográficas, que tornam uma invasão por terra muito difícil. Se a gente observar a alocação de meios militares hoje dos Estados Unidos na região do Golfo Pérsico, no Mediterrâneo Oriental, etc., ele não tem esses recursos necessários para isso. Assim como Israel, de forma alguma, tem por suas características em termos populacionais, né, demográficos, a estrutura das suas forças armadas, etc. Tá? Então, o objetivo é utilizar o instrumento militar para que, com outras ferramentas, alcance seus objetivos estratégicos. E aí nós temos que, obviamente, nos perguntar quais seriam esses objetivos estratégicos. Talvez o mais importante deles seja a deposição da teocracia iraniana. A questão é se esse objetivo é factível ou não. O segundo objetivo, e de igual relevância, sem dúvida alguma, é a degradação da capacidade militar iraniana, seja por meio da sua força de mísseis e foguetes e também, sobretudo, por conta do seu programa nuclear. Porque nem Israel, nem os Estados Unidos, na perspectiva desses dois países, podem admitir um Irã nuclear. Então, no ano passado, no segundo semestre do ano passado, foi feito o uso de ataques aéreos para degradar, para comprometer o sistema, o programa nuclear iraniano. Depois disso, nós observamos no começo desse ano, uma onda de protestos, no final do ano passado, começo desse ano, uma onda de protestos populares muito significativa, né, que motivou uma repressão brutal do governo de Teherã. Isso certamente causa uma espécie de abalo significativo no regime dos ayatolás, mas esse ataque vem para se somar a esse esforço, mas a questão é se isso é suficiente para romper aquilo que a gente chamou a atenção anteriormente, a resiliência da teocracia iraniana. Essa é a grande questão. Então, tem um objetivo político embutido, que é a deposição do sistema, a deposição do regime, e um objetivo muito claro, que é estratégico, né, político estratégico, que é a degradação da capacidade militar iraniana. Porque o Irã, ele ameaça, ele não antagoniza somente os Estados Unidos e Israel. Ele é uma ameaça para a maioria dos países sunitas da região do Oriente Médio, do Golfo Pérsico, até mesmo porque ele, com suas ações, ele compromete o tráfico de navios mercantes, né, o tráfico mercante pelo Golfo Pérsico, especificamente na saída, né, do Golfo, por onde escoa a produção de petróleo. 20% do petróleo que abastece o mundo passa pelo Estreito de Hormuz. Então, tudo isso é colocado nessa conta geopolítica para que os decisores políticos entendam ser necessário e vantajoso o uso da força, né, o uso das forças armadas para alcançar esses objetivos.
A gente conversa aqui na Band News FM com o analista de segurança e defesa, Alessandro Visacro, justamente sobre outros países, Visacro. Claro, a gente tem falado bastante, não poderia ser diferente de Estados Unidos, Israel e Irã diretamente envolvidos, mas na retaliação, Irã atacou Israel e atacou bases americanas em outros países. Foram bases americanas, é verdade, mas de certa forma, esses outros países do Oriente Médio foram atingidos. Catar, Bahrein, Kuwait, né? Todos os países atacados pela retaliação do Irã, Emirados Árabes Unidos. O que esperar desses países? Qual vai ser a participação deles a partir de agora? Esses países, a gente precisa entender um conflito numa perspectiva maior. O Irã, ele é um país de maioria xiita. E os países do Golfo, quase sempre, na maioria deles, são países de maioria sunita. Como eu disse anteriormente, o Irã ele não só antagoniza, rivaliza Israel e os Estados Unidos, como dentro do mundo muçulmano, o grande antagonista do Irã é a Arábia Saudita. Tá? Ela rivaliza essa hegemonia com a Arábia Saudita dentro do mundo muçulmano. E o Irã, ele também adota uma estratégia já de longo tempo, que é o uso é chamado de guerra por procuração, ou proxy warfare, né? São os proxies, são os terceiros que ele utiliza. Então, um dos pilares da estratégia iraniana é o intenso uso desses proxies. O maior, mais famoso deles, o mais conhecido, é o Hezbollah libanês, tá bem? Mas existem outras organizações, como, por exemplo, o Ansar al-Allah, que é o braço armado da milícia Houthi no Iêmen, né? Então, o Irã, ele opera como um grande... Nessa busca pela hegemonia regional, o Irã opera como um grande desestabilizador. Então, todos esses países, eles exercem um papel político muito importante nessas dinâmicas políticas regionais. Então, quando o Irã ele adota essa postura, ele busca exercer uma forma de pressão nesses países, para que eles exerçam pressão diplomática para a suspensão desses ataques. Além, é óbvio, do objetivo militar de degradar, de destruir os ativos norte-americanos que se encontram nessas bases. Né? Isso é importante, isso é lógico que é importante. Mas existe essa forma de pressão política também. Só que isso pode funcionar para os dois lados, né? Da mesma forma que pode servir como uma válvula de escape imediata, isso mostra que esses países estão dentro do raio de ação, do alcance do braço armado iraniano. Então isso gera mais insegurança. O fato é que todos esses países, a maioria desses países, vem com muito receio a presença norte-americana em longo prazo na região. Eles quase sempre têm uma postura, ainda que a diplomacia israelense tenha avançado nesse sentido, mas Israel continua sendo, na perspectiva desses países, um corpo estranho dentro daquela região, mas o Irã tem atuado como um elemento que ainda é massivo para o equilíbrio regional e para a estabilidade regional. Visacro, a gente tem Estados Unidos, o Fábio um pouco mais cedo levantou aqui a questão dos muitos tentáculos dos Estados Unidos abertos, esticados, né, para diferentes partes do planeta. A gente tem a presença na América, né, a gente teve Venezuela lá, o sequestro de Nicolás Maduro, a gente tem possibilidade de avanço sobre Cuba agora. A gente tem Oriente Médio, Emirados Árabes, tem bases né, nesses outros países, em Israel, tem a faixa de Gaza e essa também possibilidade de que haja presença militar americana na faixa de Gaza e o controle daqui para frente, quer dizer, é muita arma. E eu tô falando em número mesmo. Número de bombas, número de fuzis, número de pistolas, de granadas, de aviões. Esse armamento todo, ele é produzido mesmo pelos Estados Unidos e somente pelos Estados Unidos? Ou quem é que lucra também com um novo conflito como esse que a gente vê se desenhar contra o Irã nesse momento? Há outros países que produzem essas armas e a gente vai ver esses países produzindo ainda mais? Carla,
essa é uma discussão sempre muito antiga, quando a gente fala da indústria armamentista, tá? Eu acho, me permita fazer uma analogia que eu acho que Claro. seja bem apropriada. A indústria farmacológica, a indústria farmacêutica, ela lucra esses conflitos, e hoje nós observamos uma proliferação incontida desses conflitos, como você mesmo falou, Venezuela, com a produção de remédios para o enfrentamento das doenças, etc. Mas não são as indústrias farmacêuticas que criam as doenças. Então, acho que a gente tem que olhar a Venezuela, Cuba, né, a região do Caribe, a faixa de Gaza, nós vemos o recrudescimento das tensões no Estreito de Taiwan, enfim, tá? Paquistão com o Afeganistão irrompendo as hostilidades. Acredito que a gente tem que observar essas dinâmicas geopolíticas numa perspectiva sistêmica. E quando a gente olha para a administração Trump, o que ela tem se proposto a fazer, a gente pode até não concordar, ou a gente pode até questionar a efetividade, mas o fato é que ela adotou uma postura, vamos dizer assim, mais flexível diante do jogo geopolítico internacional que estava sendo travado. A administração Trump ela chegou à conclusão seguinte: o elemento essencial hoje das dinâmicas geopolíticas é a contestação da hegemonia norte-americana, hegemonia econômica, hegemonia militar, etc. E da forma como o jogo vinha sendo jogado, os Estados Unidos estava em muita desvantagem, porque o sistema internacional consagrado após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo ao final da Guerra Fria entre 89 e 91, aquela ordem internacional gerida por mecanismos internacionais, não estava funcionando. Vamos dizer assim que as regras tinham sido apropriadas, as regras estabelecidas pelo Ocidente, sobretudo pelos Estados Unidos, elas estavam sendo efetivamente manipuladas por essas potências revisionistas. Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, etc. Então, a forma como o jogo estava sendo jogado era desvantajosa. Então, os Estados Unidos, primeiro, assumiu uma postura muito corajosa, porque a grande questão, a questão fundamental que surge quando a gente vê essa disputa, essa contestação da hegemonia norte-americana, a China querendo substituir, usurpar essa hegemonia dos Estados Unidos, ou a Rússia e Irã advogando uma ordem policêntrica, né, admitindo que o mundo é capaz, está apto a acomodar múltiplos centros de poder. O primeiro questionamento que vinha, e que mesmo os Estados Unidos, os norte-americanos, não sabiam responder, era se essa hegemonia norte-americana ela era passível de ser sustentada. Porque se ela fosse o declínio norte-americano fosse um fenômeno inexorável, os Estados Unidos iam perseguir um objetivo inalcançável. Então, a administração Trump, ela parte desse pressuposto, que essa reordenação de poderes globais, ela precisa ser redefinida. E, a partir daí, ela passa a jogar de forma mais ativa esse grande jogo, né? Esse grande tabuleiro de xadrez geopolítico. Então, ele elenca as Américas, né? Aquilo que é chamado de hemisfério ocidental, as três Américas, relembra, né? Ele não elenca, isso sempre foi a área de influência primária dos Estados Unidos, daí a necessidade de intervir na Venezuela, daí a necessidade de exercer pressão sobre Cuba. Ele redefine a importância de que o Irã não pode ter uma arma nuclear, aquilo que vinha sendo procrastinado por muitas administrações, assim como a própria questão na Venezuela. Então, ele passa a efetivamente manejar essas questões geopolíticas de forma mais objetiva, até pela natureza do presidente Trump. Ele é um indivíduo que tem uma postura maximalista, né? Ele tem assumido essa responsabilidade e levado a cabo essa política aparentemente mais agressiva. Mas é importante a gente destacar dois pontos fundamentais. O primeiro
que, embora ele esteja fazendo uso do instrumento militar, como eu disse anteriormente, é de forma flexível, não é nenhuma, não, a gente não observa nenhuma grande invasão terrestre, como aconteceu no Iraque em 2003 ou em 1991, como, por exemplo, num país que seria muito relativamente fácil, pelo menos a invasão, né, a ocupação talvez fosse diferente, mas a da Venezuela, isso não foi feito. Então, ele tem feito uso de forma mais flexível desse seu instrumento militar. Tá? O segundo ponto é que ele tem respeitado as idiosincrasias, né, as peculiaridades de cada região. Isso acontece de forma contrária ao que acontecia na Guerra Fria. Porque no período ali da bipolaridade, Estados Unidos e União Soviética, entre 1945 e 1991, a lógica da Guerra Fria se sobrepunha a tudo. Então, a deposição do primeiro-ministro no Irã era subordinada à mesma lógica do que o apoio a um golpe de Estado na América Latina. Hoje, não. Hoje, essas idiosincrasias, elas têm sido, essas peculiaridades regionais, têm sido mais bem observadas, mais respeitadas. Isso mostra justamente essa abordagem estratégica mais flexível. Tá? Se vai dar certo, aí é outra questão. E, enfim, é um cenário bastante complexo e que, dada a hiperconectividade global, dada a interdependência das cadeias produtivas em escala global, isso afeta o mundo inteiro de uma maneira ou de outra. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Carla. Não, eu tô chegando à conclusão aqui final, né, Fábio? Quer dizer que as armas vêm da China. É isso? Não, tô brincando. É uma cadeia global, né, Visacro? É difícil. O mundo está todo conectado Irã, e a lógica é outra. Que, por exemplo, o Irã a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque desde 79 um tipo de embargo. E ele tem adotado estratégias que têm dado sustentação. Então, você observa a pressão que o Irã tem sofrido ao longo dos anos, e mesmo assim ele tem conseguido manter o seu programa nuclear ativo. E está muito prestes a alcançar seu objetivo, que é justamente a arma atômica. Além disso, o Irã tem investido fortemente no seu arsenal de mísseis e foguetes. Então, quando a gente observa, por exemplo, os mísseis lançados do Iêmen contra Israel, esses mísseis são de origem iraniana. Quando a gente observa os mísseis lançados do sul da Síria, ou do sul do Líbano sobre Israel, são mísseis de procedência iraniana. E quando, tanto no ataque do ano passado quanto no ataque agora, a gente observa o volume, a capacidade que o Irã tem com esse arsenal de mísseis e foguetes. Tá? E é importante a gente lembrar o seguinte, só para você ter ideia. 2011 começou a Guerra Civil na Síria. Sobretudo a partir de 2017 até 2020, Israel lançou mais de 200 ataques aéreos contra mais de 1.000 alvos localizados no sul da Síria, justamente para impedir a concentração desse arsenal de mísseis, foguetes, baterias, radares, etc., que ameacem o Estado de Israel. Então, é uma guerra que já vem sendo travada, é um conflito sendo travado de forma ininterrupta, com alguns picos, né, com algumas campanhas de maior intensidade, como a gente observou no ano passado, no final do segundo semestre do ano passado, e ali, neste momento, com os ataques combinados dos Estados Unidos e Israel ao território iraniano. Agradecer aqui ao Alessandro Visacro, é analista de segurança e defesa, autor de Guerra Irregular e a Guerra na Era da Informação. Visacro, muito obrigada pela atenção aqui com os nossos ouvintes. Até a próxima. Eu que agradeço. Bondade sua. Um abraço a todos.